Olá, turma, tudo bem? Vamos lá dar início agora ao nosso vídeo 22 da nossa aula 1, no qual nós vamos tratar da quinta parte da reclamação trabalhista, que é falar do valor da causa. Veja bem, naquele modelinho que eu mandei para vocês, essa parte está aqui, ó, nesse azul escuro, onde está escrito aí o valor da causa, tá? A causa, o valor de. Tá vendo? Então, vamos continuar aqui. Vamos falar então sobre o valor da causa. Veja bem, a regulamentação do valor da causa só está no CPC. Nós não temos nada na CLT que trate do valor da causa. O que nós temos lá, e nós já estudamos, né, sobre esse assunto no artigo 840, parágrafo 1º, é que ele exige que se atribua valor aos pedidos, ou seja, cada pedido feito, você tem que colocar aquele no valor de e atribuir o valor. Então, como na prova da OAB não se exige cálculo trabalhista, então, automaticamente, o valor que você vai inserir lá é simplesmente daquela forma que nós fizemos na aula passada, né? No total D, na importância D, no valor D, enfim. E aí já está atribuído o valor ao pedido, de acordo com o que diz lá o artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Contudo, além desse valor relativo a cada pedido, então, por exemplo, se eu tenho 4 teses e nessas 4 teses eu faço 4 pedidos, aquelas teses em que eu peço a condenação do empregador, do reclamado, melhor dizendo, a pagar alguma coisa, eu vou ter que incluir ali no final, no valor DR cifrão 3 pontinhos, no importe DR cifrão 3 pontinhos, na importância D, no total D, enfim, tá? Mas isso não tem nada a ver com o valor da causa. O valor da causa, ele é necessário, sobretudo, para, primeiro, identificar o procedimento, como nós vimos lá quando falamos do endereço, da apresentação, perdão, e, obviamente, que será importante em algumas situações para cálculo de custas. Então, o valor da causa ele é importante, só que ele não é essencial nos termos do artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Na prova da OAB, é essencial, você tem que atribuir. Isso não quer dizer que na prova da OAB ele será sempre corrigido, ou ele será sempre, depois eu vou mostrar isso para vocês, considerado. Mas você não pode esquecer de atribuir, tá? Bem, vamos colocar tudo isso em prática. Antes, deixa eu só mostrar aqui onde no CPC trata do valor da causa. Está aqui, ó, no artigo 291 do CPC diz que a toda a causa será atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato aferível. Então, qualquer causa, mesmo que ela não tenha valor econômico, por exemplo, mesmo que não seja uma causa em que você peça a condenação do reclamado a pagar uma quantia, ou, né, ali qualquer coisa que seja mensurável economicamente, aferível, como diz o artigo, não tem problema, eu tenho que atribuir, nós temos que atribuir um valor à causa, tá? Da forma que a gente vai praticar daqui a pouquinho. Nos termos do processo do trabalho, e aqui vem ó, o artigo 292, voltando um pouquinho, dizendo como eu devo considerar os valores constantes da petição inicial, no caso da reclamação trabalhista, para calcular o valor da causa. Diz assim, ó, o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção, e será, para os efeitos do direito do processo do trabalho, perdão, a gente trabalha sobretudo com esses dois incisos aqui, ó, que são o inciso 5º e o inciso 6º aqui do artigo 292 do CPC. O inciso 5º diz, na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, você tem que citar o valor pretendido.
Isso aí se eu tivesse uma ação que fosse só sobre indenização, né? Só que, na verdade, o que acontece no processo de trabalho também nas provas da OAB? Eu tenho lá um exercício com diversas teses. Cada tese em que eu peça a condenação do reclamado vai desaguar, digamos assim, no finalzinho lá, no pedido, no fato de eu ter que atribuir um valor. E aí diz o inciso sexto, ó, na ação em que há acumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Então, na verdade, vamos voltar aqui para o nosso exemplozinho aqui, ó. Vamos pegar aqui. Aqui, ó, a gente vai falar um pouquinho desse exercício. A gente vai fazer um exercício hoje sobre aquela tese do adicional noturno. Então, eu fiz a tese. Quando eu terminar o pedido do adicional noturno, o que eu vou fazer? O pedido, tá? Não a tese nós já fizemos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar lá no valor DR cifrão 3 pontinhos, entendeu? Aí vamos supor que eu tivesse numa reclamação trabalhista, que eu tivesse as 4 teses que nós estudamos. Gratuidade de justiça, horas extras, adicional noturno e qual foi a outra? Intervalo, indenização pela não concessão do intervalo. Então, na gratuidade de justiça, não vou colocar valor, não preciso colocar valor, tá? Mas nos 3 pedidos aqui, que correspondem às teses de horas extras, adicional noturno e intervalo, intra-jornada, no finalzinho de cada pedido eu tenho que colocar no valor D, do total D, entendeu? Então, agora vamos supor que eu tenha 3 pedidos. Um seja 10 mil, o segundo seja o equivalente a 5 mil e o terceiro seja o equivalente a mais 5 mil. Qual é o valor da causa? O somatório dos 3. Então, repare que o valor da causa não é o valor de cada pedido. Se o primeiro é de horas extras, o segundo de adicional noturno e o terceiro de intervalo, cada um correspondendo a 10, 5 e 5 mil, respectivamente, o valor da causa vai ser o somatório dos 3. Que esse é o principal item que a gente usa aqui, ó, ou fundamento legal que a gente usa, sobretudo nas reclamações trabalhistas da prática do dia a dia. E também que se a gente fosse citar algum artigo para atribuir o valor ou para colocar juntamente lá com o texto do valor da causa, a gente incluiria aqui o artigo 292, inciso 6º da CLT, cumulado ou não com o do inciso 5º, ó, porque se tivesse no exercício alguma tese também sobre indenização, ainda que fosse só sobre indenização de dano moral. Tudo bem? Então, o valor da causa é o somatório dos pedidos. Bem, está muito teórico, né? Vamos colocar isso em prática então. Vamos lá. Vamos ver, ó. Considere. Deixa eu separar um pouquinho para não ficar muito junto. Considere a tese sobre adicional noturno elaborada no exercício do vídeo 19 e desenvolva a favor de José Cardoso todos os pedidos, requerimentos e valor da causa de sua reclamação trabalhista. Então vamos lá. Tudo que eu expliquei agora a gente vai fazer bonitinho, tá? Considerando, inclusive, que eu já falei sobre pedidos e requerimentos lá no vídeo anterior. Mas vamos copiar a tese aqui, ó. Bonitinho, tá? E vamos colocá-la aqui, né? Vamos escolher um título só para ela. Botar só adicional noturno, tá? Não vamos esquecer de atribuir um númerozinho para a tese. Esse número, cada tese que você vai começar a fazer a partir de agora, no seu treinamento, você vai atribuir um número, tá? Uma coisa importante, aqui eu estou fazendo dentro dessa tabelinha aqui, não está saindo, tá? Mas é importante você sempre, quando você está treinando, você dá um recuozinho assim no começo do texto, tá bom? Porque eu não tenho feito isso aqui no Word. Então vamos lá.
Aí está aqui a tese é a mesma que nós fizemos, né? Então, tem dois cases aqui, ó, um a mais. E aqui tem um parágrafo primeiro que ficou aqui, né? Então, vamos lá. Peguei a tese, tá? Não vou mudar nada, faz de conta que ela já estava feita lá na prova de vocês. E aí eu vou colocar aqui, ó, dois pedidos só. Tá vendo? Ah, você não vai botar dos pedidos e requerimentos? Posso botar, tá? Posso botar dos pedidos e requerimentos. Não é bom, mas eu posso colocar só dos requerimentos. Não é o melhor termo, mas pode. Você não vai ter nenhum desconto sobre isso, tá bom? Pelo contrário. Vai ser considerado que a partir dali você está dizendo, ó, terminei a parte das teses, ou seja, terminei a causa de pedido da minha petição, e agora eu vou entrar nos pedidos e requerimentos. Tá? Então, o ideal sempre aqui é colocar dos pedidos e requerimentos, mas se botar só dos pedidos também não tem problema nenhum. Você pode ter encontrado, inclusive, assim no modelo que você baixou na internet. Então, vamos lá. Ó. Isso posto requer. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui. A fonte aqui está abaixo daquela lá. Deixa eu aumentar aqui. Eu acho que lá está 24. Deixa eu ver quanto está aqui. 28. Vou botar 26 para ficar bem. Não, vou botar 28 também. Porque fica maior, melhor de enxergar, né? Principalmente quem está assistindo aí pelo celular. E às vezes não está nem no computador. Então vamos lá. Suposto requer. Ó. O que a gente quer aqui nessa tese? Diz lá a tese, né? Que a reclamante, o reclamante, né? O reclamante trabalhava de segunda a sexta-feira, das 13 plá, 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 sem intervalo, sendo que seus contra-cheques não põem, seus contra-cheques não põem pagamento da constitucional noturno e que o reclamante só recebeu os valores dos documentos dos contra-cheques. Desse modo, o reclamante tem direito ao recebimento adicional noturno. Então, o que a gente quer aqui? Ó, a condenação da reclamada do adicional noturno. Ó, tá vendo? Ó? Bem como seus reflexos. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar aqui, ó. Como se eu estivesse copiando de novo, tá? Vou botar aqui que a gente quer a condenação. É reclamada ou reclamado? Eu não me lembro mais. Deixa eu pegar aqui para ver. É mercado. Então, do reclamado, né? Condenação do reclamado ao pagamento, ó. Tá vendo? Ó? Lá ele tem direito ao recebimento. Então, obviamente, a gente vai pedir que a empresa pague. Pagamento do adicional noturno relativo ao período trabalhado entre todos os dias trabalhados das segunda e sextas-feiras. Aí aqui eu, obviamente, eu não cito os artigos, tá? Os artigos só lá na fundamentação, considerando a jornada de trabalho reduzida, sim, porque ela vai influir nos cálculos, tá? Tiro aqui os artigos e adicional de 20% e o adicional de 20%. Tá vendo? E aqui eu posso acrescentar, né? Noturno de 20%, bem como seus reflexos sobre todas as demais verbas trabalhistas e rescisórias. Os reflexos já estavam aqui, ó, lá na tese. Aqui é na tese lá eu incluí aqui o fundamento dos reflexos, né, depois. Aí, ó, o que a gente vai colocar aqui? Coisa importante. No montante de... Opa. 3 pontinhos, tá vendo? Esse aqui é o valor do pedido, tá? Não é o valor da causa. Porque vamos supor, se aqui eu tivesse o pedido sobre horas extras, ia dar um outro valor. O valor da causa é o somatório de todos os pedidos, tá? Mas aqui, naquele exercício 19, nós só desenvolvemos uma tese, porque
aqui na nossa aula 1, o que eu quero é fazer com que vocês entendam como se elabora a tese, como o que eu pego da tese para fazer os pedidos, tá? Tudo é assim. E depois, obviamente, nas próximas aulas a gente vai elaborar muitas teses com muitos pedidos e com consequências até sobre a apresentação, o preâmbulo das peças, entendeu? Mas isso aí a gente vai fazendo devagarinho, com o tempo. Por aqui, por enquanto, agora eu entendi como são as teses, como eu faço pedido, cada tese tem um pedido específico. É isso que eu estou forçando aqui para vocês compreenderem, tá? Aí vem, ó, dois, né? Um, dois. Qual o segundo? Nós falamos de quatro lá. Aí você vai falar assim, mas você pulou o primeiro. Calma aí, tá? A condenação do reclamado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Você não vai colocar só da verba honorária, não, tá? Ou dos honorários. Se você colocar só isso, você perde essa pontuação. Tá? Aí pode botar entre parênteses ou escrever, né? O artigo 7 da CLT. Tá bom? Posso colocar só isso? Parar aqui? Posso. Beleza? Já parei aqui. Depois, na próxima aula, eu vou fazer um exercício com outra redação sobre os honorários. Tá? Vocês irem entendendo bem essa questão inclusive da atribuição de valor aos pedidos. Agora, eu vou fazer aqui, ó, 3. Que seja julgado procedente pedidos presente reclamação. Viu? Aí, por fim, finalmente, tá? Para finalizar, qualquer coisa assim. Alegado por todos os meios de prova definitivos. Tá? Repara uma coisa. Às vezes, quando eu como uma letrinha ou outra, tá? Isso você vai fazer também. Pode esquecer. Lá na hora da prova você vai esquecer. Vai ver que você vai comer letra. Depois, quando você pega lá o espelho de correção, que você vê, caramba, comi letra aqui, comi letra ali. E você vai comer um monte de letra, tá? Vai parecer que você está morrendo de fome, mas é normal. Não esquenta a cabeça com isso, não. Aí pronto, olha. Eu tenho agora aqui os 4, já que eu tenho só uma tese, então eu tenho o pedido da tese, ó, coisa bonita. Tenho o pedido de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, tenho o pedido de que sejam julgados procedentes os pedidos da presente reclamação trabalhista, que é o pedido obesiano, e tenho o requerimento de prova. Então, o que eu tenho que fazer agora, depois dos pedidos e requerimentos, o que vem? Só isso, ó. Dá causa o valor de... Esse são 3 pontinhos. Por que 3 pontinhos? Porque como a gente não sabe o valor dos pedidos, nesse caso aqui, esse valor, tá? Ou que seria o valor do pedido, né? O outro é aqui dá também, não está sem valor, mas a condenação em honorários também é um pedido, mas está sem valor, tudo bem. Mas como a gente não sabe o valor dos pedidos, obviamente, a única coisa que a gente vai poder colocar aqui é o artigo, tá? Não precisa citar o artigo do CPC, não, tá? Tem gente que cita por medo lá. 292 seria o 6º aqui, inciso 6º do CPC. Não precisa fazer isso não, tá? Pode encerrar ali, ó, bonitinho, que tá tudo tranquilo. Não precisa citar artigo nenhum, não. Então, hoje, a nossa parte era tratar disso aqui, que era o objeto do nosso estudo de hoje, do valor da causa. Tudo bem? Então, é só colocar isso em qualquer reclamação trabalhista. Agora, uma curiosidade.
olha uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês. A OAB já teve 3 comportamentos em relação a esse requisito sobre o valor da causa. Vou mostrar para vocês da prova mais antiga para a mais recente. Tá? Ó, nessa prova aqui, eles valorarão indiferentemente se o candidato indicou o valor da causa ou o valor de cada pedido. Tá? Por quê? Porque a CLT não pede valor da causa. E como nós vamos estudar em processo do trabalho mais à frente, se o valor da causa é requisito essencial da reclamação trabalhista, na prática, eu entendo que não, até porque o artigo 2º, lá da Lei 5584, atribui o poder e dever do juiz de, se a causa não tivesse sido atribuído um valor pela parte, ele sim definir em audiência qual valor será considerado para a causa e, nesse momento, também estará definindo o procedimento. Aí tem uma discussão se isso pode acontecer ou não pode acontecer diante da necessidade de definir previamente o procedimento em face do princípio do contraditório. Para mim, isso aí é uma discussão que representa muito pouca coisa. Tá? Mas vamos lá, não esquece prática. Tá? Aqui, valor da causa para efeito de exame de ordem. Então, para efeito de exame de ordem, ó, indicação do valor da causa ou de cada pedido. São coisas diferentes. Expliquei bem isso para vocês. Né? Na outra prova, essa aqui foi do... Deixa eu ver aqui. Ó, do 27º exame de ordem. Vamos ver aqui na prova do 30º exame de ordem. Ó. Eles não deram valor, ou seja, não pontuaram o fato do candidato ter feito alusão ao valor dos pedidos e ou do valor da causa. Tá? Então, eles não pontuaram. Lembra disso? A sua obrigação é fazer a peça completa. Se eles vão pontuar ou não, não é problema nosso. Depois, ó, aqui no 34º, eles exigiram os dois, ó, indicação do valor da causa e indicação da expressão econômica de cada pedido. Isso tudo para você receber 0,1 ponto. Não é 1 ponto, é 1/10. Tá? Divide 1 ponto aí que às vezes você pede para o professor por 10. Para você ganhar 1/10 desse 1 ponto, você teve que fazer exatamente como eu fiz aqui, ó, completinho, tudo bonitinho, tá? Os dois com o R cifrão. Tá bom? Por isso que, então, qual é a forma que você tem que prestar atenção? Fazer a peça mais completa possível. E na última reclamação aqui, ó, que foi no 40º exame de ordem, ó, eles colocaram assim, procedência dos pedidos estimados com a indicação... Eu não sei o que eles quiseram dizer com isso, entendeu? Eu acho que eles quiseram dizer com isso é o seguinte, não importa, se lá nos pedidos tem o valor pontinho, pontinho, pontinho em cada pedido, beleza, já está certo. Se está só no valor da causa, beleza, tá? Ou se aqui eles criaram um requisito, eu não sei, nenhum aluno meu que fez essa prova, que fez exatamente como eu estou indicando aqui, teve a sua pontuação, ou melhor, deixou de ter a sua pontuação, então, eu não sei, tá? Ou o que eles quiseram dizer exatamente com isso aqui. Até porque, se fosse diferente do que eu estou falando para vocês fazerem, isso aqui é completamente absurdo, né? Mas, sabe lá, é a tal da idiosincrasia. Professor, toda hora fala dessa tal de idiosincrasia, mas não explica. Calma que eu vou explicar mais à frente, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou explicar isso para você mais à frente, quando a gente começar a fazer questões, sobretudo de concurso, tá? Então, tá vendo? Então, o que você tem que fazer? Repare bem, tem que pensar sempre na prova da OAB de modo defensivo. Ah, o que eu tenho que fazer para não perder nenhum ponto? Ah, é assim que eu tenho que fazer? Então, você vai lá e faz exatamente assim como o corretor da prova da OAB quer ver a sua peça, quer ver a sua prova. Tá bom? Então é isso, turma. Espero ter colaborado com vocês mais um pouquinho.
e voltamos no próximo vídeo para encerrar, ou melhor, falar da última parte da reclamação trabalhista, que é do encerramento ou do fechamento. Meu fechamento, Carlos Alberto! Ah, Paulinho Gogó, né? Então vamos lembrar do Paulinho Gogó para falar do fechamento, mas isso no nosso próximo vídeo aqui da aula 1, tá? Prazer estar com vocês, até lá!